Alguns programas de humor, você vê às vezes assim, faz uma piada talvez que não tenha graça e toca a musiquinha da praça no fundo. Um tipo de crítica, assim. Como que você vê isso? Pô, na verdade, essa crítica, o propósito dela é exatamente mostrar que é um humor sem graça, digamos assim. E isso acontece também em qualquer programa de humor. No Zorra Total, no CQC, em todos, existe um momento feliz onde o humor rola mesmo e tal, e atinge o seu objetivo de fazer rir. E também acontece de não tem um ser humor inspirado, entendeu? E tudo mais. Querem muitas vezes fazer uma crítica no sentido de preconceito, e dizer que é um humor antiquado, que é um humor muito popular. Isso é uma maldade muito grande, é um despreparo muito grande para quem fala isso. Porque nós temos Três Patetas, nós temos Mazzaropi, nós temos Chaplin e Cantinflas, Woody Allen, nós temos humoristas né, com várias tendências humorísticas e tal, mas que quando se acerta, quando ele é eficaz, está resolvido. Eu não aceito essa crítica preconceituosa. Eu aceito a crítica do humor sem graça. Isso eu não posso, evidentemente, não aceitar. Eu acho que a praça tem momentos infelizes, como tem outros programas humorísticos também, entendeu? Mas esse aspecto de preconceito, em dizer que é o humor do passado, o que é o humor do passado, o que é isso? É uma coisa muito absurda, esse tipo de crítica, é uma crítica muito frágil, não é? É muito fácil falar assim, né? Criticar a praça, ou criticar o programa de humor, assim, mas eu não aceito essa crítica preconceituosa, não. A crítica de falar determinado personagem eu não gosto. Eu inclusive me surpreendeu muito a praça, porque eu viajo muito pelo Brasil e é lógico que o popular chega mais e tal, a praça atende mais, com uma linguagem simples. Porque se você está falando, é uma coisa mais dentro de um contexto cultural. Tipo, se o humor está falando tendo como referências personalidades ou referências sociais e tal, que o popular não conhece, não localiza, se torna um humor sem sentido para ele. Então, eu não entendo essa coisa do humor inteligente por isso. Eu acho que quando a pessoa tem a referência do humor, se a pessoa tem como referência o Lula, a pessoa que localiza o Lula, se a pessoa fala da Hillary Clinton, por exemplo, o humor que o Jalen possa fazer lá, o brasileiro popular não tem uma dimensão, não tem um conhecimento amplo do que pode se rir de uma coisa que foi falada no Hillary Clinton. E já de um Lula, por não ter um dedo, por falar com a língua presa, por não sei o que, sabe, é muito mais fácil, é muito mais imediato. É mais por ele conhecer a coisa do que ser um humor mais inteligente ou menos inteligente. Eu acho aí, na questão de ser engraçado ou não, aí tá tudo certo. Muita gente chega pra mim e fala, olha, na Praça é Nossa, eu adoro aquele personagem tal, o resto eu não gosto. Eu gosto desses dois, o resto eu não gosto. Mas ele mesmo fala a mesma coisa do Zorra Total. Ah, eu não aguento o Zorra, eu acho muito legal aquele personagem, aquele outro, aquele eu não gosto. É uma coisa de identificação e tal, e tem uma certa unanimidade, no sentido de que tem a graça, né? Ela tá meio desgastada, e isso é uma verdade. Daí esse humor assim provocativo, descontraído, que surge aí com o Pânico, com o pessoal do CQC e tal, é uma forma de quebrar o gelo, de mudar um pouco o conceito e tal, mas no fritar dos ovos a coisa é engraçada ou não é engraçada, porque no terreno do humor provocativo ele vai para um outro departamento, não é humor, é um escracho, é um outro tipo de trabalho que eu não considero humor, considero um jornalismo, vamos assim dizer, escrachado, descontraído, né, e tal, mas não humor mesmo. Tem coisas que você não ri, tem coisas que você acha interessante, ou outras você fica constrangido, que eu acho uma certa falta de respeito, uma coisa que, sabe, é meio bizarra e tudo mais, umas dão certo, outras não. Então eu acho que daí uma confusão danada, eu acho que está todo mundo correndo e querem destruir, em criticar uma Praça é Nossa, que são personagens de tipo, terminam
sendo uma crítica muito direcionada a uma pessoa como um Chico Anísio da vida. Você assiste televisão aberta? Muito pouco. Pouco. O que você gosta de ver assim na televisão aberta? Jornalismo, alguma coisa de minissérie que eu acho interessante, quando a Globo acerta a mão e tal, tudo mais. Eu acho que algumas novelas da Globo, tecnicamente falando, são maravilhosas e tudo mais. O que você não gosta? É um desafio muito grande, é você fazer uma coisa popular com bom nível, de bom gosto, mais rebuscado, um compromisso, né, de passar uma qualidade de conteúdo, de consistência, não só técnico. Eu acho que a nível técnico, assim, a Globo atingiu o máximo, realmente é fantástico. Tudo que a Globo faz, tecnicamente falando, é um absurdo, é tudo muito bem feito e tal. Mas a nível de conteúdo, de consistência, eu acho que os grandes criadores da televisão não conseguem vencer alguns desafios, sabe? Por outro lado, ele atende a um público, ao popular, que sai de casa às 5 horas da manhã, que chega em casa às 9 horas da noite, que não tem condições de ler, não tem tempo para ler um livro, não tem tempo para ler um jornal, não tem tempo para conhecer o que está acontecendo no cenário da música. Então termina consumindo aquilo que chega dele de maneira mais fácil. Então é o negócio do ovo e da galinha, sabe? Será que se a televisão se propõe a colocar um projeto televisivo com mais consistência, com mais conteúdo, o povo não compreende, mas será que colocando o povo pode talvez não chegar junto, pode absorver isso e pode surpreender, porque a emoção humana surpreende muito. Então existem essas coisas assim, sabe? Eu acho que quando você vê os festivais da Record falando de música, outro dia eu peguei uma fita antiga, fiquei olhando, era um absurdo. As pessoas gritando, torcendo por música, como hoje se faz no campo de futebol, por uma música que é uma poesia, com a faixa escrito o nome da música, ou a frase poética. Isso é uma coisa extraordinária. E era o mesmo povo de hoje, sem inclusive ter a informação que tem hoje do mundo. Com a questão da globalização, as pessoas hoje são muito mais bem informadas, quer dizer, esse mesmo popular, né, de certa forma, que naquela época consumia isso. E hoje o público nos surpreende muito, mesmo o público, entre aspas, analfabeto que seja, lá dos grotões e tal, eles nos surpreendem muito. A inteligência, a emoção, ela pode ser sofisticadíssima, mesmo na simplicidade. Dentro de um contexto de uma simplicidade, sem dúvida alguma. Então isso é uma coisa muito legal, sabe? Uma pessoa que traduz o encanto da natureza de uma maneira legal, com a sua sensibilidade, que absorve isso, uma flor, ou um pássaro, ou um pôr de sol. A pessoa que convive com isso é uma pessoa pronta para consumir arte. Até mesmo um quadro de pintura, até mesmo. É uma coisa muito legal. Daí, vendo por esse lado, é que eu acho que se a televisão oferecer uma coisa mais profunda, mais rebuscada, mais interessante, de bom gosto e tal, o resultado pode ser surpreendente. Pode ser surpreendente. Então a gente fala, mas o povo que ficou mais burro, mais insensível, mais embrutecido, existe uma explicação lógica, de certa forma, por essa violência que a gente está vivendo. Essa tensão toda, esse medo, onde as pessoas ficam mais resguardadas, né? Sempre naquela do pé na frente, resistindo, não se abre muita a questão da depressão. Isso é uma coisa que está assim muito presente, as pessoas estão muito tensas e tal e tudo mais. Mas em se tratando de sensibilidade para absorver a arte ou a própria natureza, a beleza da vida e tal, isso é uma coisa que eu não sei se o ser humano deixou de ter isso, não. É muito perigoso a gente falar isso, entendeu? Então você vai pelo caminho mais simples. Então vamos fazer programa do auditório que dá dinheiro, que faz isso, que provoca essa coisa, só isso, será que é só isso que o povo merece mesmo? Queria te agradecer pela sua receptividade. Obrigado. Foi um grande prazer sua entrevista ao nosso blog. Eu agradeço, obrigado.